Olá pessoal, como vocês estão? Luiz aqui do setor de CS, do sistema do Imovil, da Universal Software. Vamos dar sequência aqui a mais um vídeo, mais um conteúdo da nossa série Imo Review, onde a gente traz ali funcionalidades dos sistemas para vocês, clientes, revisarem e entenderem melhor a prática daquela determinada ferramenta ou novidade. Vocês podem acessar os conteúdos anteriores pelo canal do YouTube da Universal Software, vai ter a playlist ali do Imo Review, ou também agora, como a gente vem falando nos últimos vídeos, por dentro do próprio sistema Imovil. Vocês vão acessar a aba de treinamento, e dentro da aba de treinamento haverá o menu de revisões. Então, hoje, pessoal, a gente vai tratar aqui de um tema também do módulo ADM, módulo administrativo. Já teve um vídeo ali tratando de uma funcionalidade desse módulo, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo a respeito de um tema que às vezes é bem pedido, para a nossa equipe, e os usuários às vezes têm dúvidas quanto a esse assunto, que é a questão do reajuste de contrato. A plataforma do Imovil, ela é completa, então o sistema do administrativo aqui do Imovil, vocês conseguem realizar todo o processo do reajuste contratual por dentro da plataforma, sem precisar de fazer aquele ajuste por planilhas, ou até mesmo testes ali por calculadoras, do valor de reajuste contratual. O sistema já consegue tanto prever quanto realizar essa ação do reajuste para vocês, com todo o histórico, os valores, datas, todas corretas, tá? Então, qual que vai ser o primeiro passo aqui, No meu acesso, vocês podem ver que eu já tenho disponível a aba de contratos, e também a parte de avisos, tá? Então, é importante você, usuário, conferir se você tem essas permissões no seu cadastro de usuário ou até mesmo ali habilitadas as customizações do seu perfil. Caso não tenha, é bom você solicitar ali a um usuário master ou você tendo acesso a essa parte aqui das configurações perfis, revisarem o que está ativo ou não para o seu usuário. Eu até abri aqui, no caso do perfil aqui da nossa base de demonstração, o perfil de suporte, tá? Para exemplificar para vocês, olha, dentro do perfil de suporte, a gente vai ter, por exemplo, as autoridades do perfil no módulo ADM. Se você quer que o usuário, ou você mesmo vai ser o usuário que vai proceder com essa ação aí na imobiliária, na empresa do sistema, pretende cadastrar índices de reajuste, então, IGPM, PCA, poupança, etc., e alterar também esses índices no seu sistema, é necessário você habilitar essa autoridade, configurações de gerenciar índices, tá? E aí, com ela você tendo acesso ali às tabelas auxiliares, a gente vai passar pela tabela correspondente mais para frente aqui no vídeo, você vai conseguir cadastrar e alterar os índices do sistema, tá bom? Além disso, é importante aí, caso você seja um usuário do administrativo, ter acesso aos contratos, tanto da parte de habilitar, quanto da parte de alterar, porque vai envolver ali questões dos contratos, como datas e valores. Então, assim como essas três autoridades que a gente viu também, vai existir aqui a autoridade de alterar datas, tá? Caso você precise ter essa permissão para alterar a data do próximo reajuste, por exemplo, então vai ser necessário você ter ela ativa. Alterar valor também é importante, caso você necessite ali fazer uma correção de valor para esse processo do reajuste, ou até mesmo após um processo, se for o caso de necessitar ainda assim alterar o valor do aluguel, E, principalmente aqui, as autoridades referentes aos contratos aluguéis reajustar, que é o processo que a gente vai tomar aqui como exemplo no vídeo, e também a possibilidade de contratos aluguéis ver avisos, tá? Para que você tenha a visibilidade aqui desse painel de avisos que vai ser importante durante essas ações. Eu vou acessar aqui agora o menu de configurações, e como eu falei, caso você tenha acesso aqui às tabelas auxiliares, olha, nas tabelas auxiliares do módulo ADM, que é o módulo correspondente a esse assunto de contratos, de reajuste, vai existir essa tabela auxiliar de índices, tá? Se a gente clicar aqui, olha, ele me traz todos os índices já cadastrados na nossa base de demonstração, como, por exemplo, o IGPM, tá? E as alíquotas referentes a esse índice. Então, a alíquota atual aqui, a última, data de 10 de 2025, então a gente tem a referência de outubro desse ano, e o percentual atual de 8%. Caso eu queira aqui nas ações ver o histórico de alíquotas lançadas, eu consigo, tá? E aí, por exemplo, eu posso até mesmo excluir uma alíquota que tenha sido inclusa de forma errada, tá? Caso seja necessário, ou também
eu posso excluir esse determinado índice. Se eu não quiser acessar o histórico ou excluir o índice, eu posso alterar simplesmente, às vezes, a nomenclatura dele, caso vocês trabalhem aí na carteira de contratos com, às vezes, o mesmo índice, mas de percentuais diferentes para uma parte da carteira, não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Vocês podem adicionar dois índices idênticos e mudar ali a nomenclatura de cada um deles para vocês identificarem mais fácil qualquer qual na hora de atrelar o contrato. E também aqui nas ações gerais, né, dessa tabela, vocês conseguem, além de mesclar, incluir um novo índice, onde a descrição vai ser o nome do índice, tá? A data da última alíquota é a alíquota mais recente, caso você não tenha aí de fácil acesso na própria imobiliária. Hoje em dia, na internet, você encontra em sites da Receita, né? Ou até mesmo ali de assuntos relacionados à imobiliária ou aluguel, tá? E o campo de última alíquota, onde vocês vão cadastrar ela em percentual, tá? E é importante também, quando vocês forem cadastrar esse percentual, atentar aqui as casas decimais, né? Porque uma casa decimal cadastrada errada, vocês vão ter um percentual diferente do desejado e pode tomar uma ação errada na questão do reajuste do contrato, tá? Então, atentar mesmo aí na hora de cadastrar o novo índice, tanto ao campo da data da última alíquota e também do percentual correspondente a ela. Beleza? Feito isso, né, se tiver tudo ok, vocês já têm ali os índices cadastrados e etc., vamos entrar na parte dos contratos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um contrato que eu incluí de exemplo, tá? Então, coloquei um contrato aqui para a gente fazer esse teste hoje. Então, eu tenho aqui um contrato já ativo, tá? O que é importante, né? Igual a gente viu ali nas autoridades. Como usuário, para você fazer um processo bem feito do reajuste, é importante você ter conhecimento aqui do valor do contrato, assim como o índice correspondente a ele, tá? Nas ações alterar, caso você tenha acesso, né, igual a gente viu ali nas autoridades, você consegue alternar aqui dentre os índices disponíveis do seu sistema, da sua base. Tá? Às vezes você cadastrou IGPM, ou nem foi você que cadastrou, foi outro usuário. Na verdade, esse contrato aqui trata de um contrato que é IPCA, tá? E você pode fazer essa troca aqui nos dados principais em alterar nas ações desse contrato. Ou também, né, e importante aí vocês terem esse acesso na questão do valor, caso seja necessário vocês alterarem para fazer o reajuste corretamente, ou até mesmo se acontecer de fazer um reajuste de forma errada, vocês podem vir alterar e colocar o valor anterior ou o valor que seria o correto. E a questão das datas, né, pessoal? Então, aqui nas datas do contrato vão ser a referência do robô do sistema para poder realizar esse reajuste de uma forma adequada, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um contrato que iniciou dia 1/11 deste ano, né? E aí o próximo reajuste dele está marcado aqui para 1/1 de 2026, do ano que vem, tá? Geralmente vai ser um prazo ali de um ano, aqui eu coloquei um prazo menor só para a gente usar um exemplo aqui na demonstração, tá? Feito isso, né, então a gente já tem aqui a questão do valor, do índice e também nas ações, caso seja necessário, das datas, né, vocês podem alterar a data do próximo reajuste. O processo do reajuste vai ser feito por onde? Se a gente acessar aqui novamente o sistema do ADM, vocês vão acessar esse menu chamado Avisos. Dentro do menu Avisos, vocês vão ter várias condições ali, né, de aviso referente aos contratos. Então, vencimento deles, os repasses, situações de seguros, garantias, etc. Para o reajuste, que é o tema de hoje, a gente vai tratar especificamente desse painel aqui, ó, reajuste de contratos. Tá? No primeiro momento, ele vai trazer para a gente três opções de período. Então, ele vai trazer os contratos aos quais a data de reajuste já passou, tá? E não teve o reajuste, então eles estão vencidos, no caso aqui são 28, né? Os contratos que vão estar, né, passando por uma data de reajuste em até 30 dias, então um recorte aí dos próximos 30 dias, que seria dentro de um mês, tenho 14 contratos a serem reajustados nesse tempo, ou também a serem reajustados em até 60 dias. Então, um recorte ali de período de até 2 meses, quais contratos entram dentro desse período. Tenho aqui 99 contratos na nossa base de demonstração. Eu vou clicar em qualquer uma dessas situações, por exemplo, os vencidos, ó, ele vai me trazer exatamente a condição que eu pesquisei. Ele já entendeu que são os vencidos, tá? Então, ele trouxe os 28 registros, 28 linhas, né? E aí está disposto aqui os 28 contratos que eu cliquei ali na opção, tá? Então, ele me traz aqui dados do contrato, do cliente, locatário, do imóvel, que é o produto ali principal,
o tipo da garantia, o valor atual desse aluguel, o índice correspondente, né, que a gente viu ali que também fica marcado no contrato, o percentual, tá? Então, às vezes o seu usuário não tem acesso àquela permissão de configurar, né, cadastrar os índices, mas aqui ele consegue verificar qual que é o percentual correspondente ao índice que ele está tratando. E aí, às vezes, se ele identificar antes do reajuste que o índice está errado, ele pode solicitar um usuário que faça a troca do índice ou altere o percentual lá na tabela também de índices, né? O reajuste, né? Então ele vai fazer o que a previsão de acordo com o percentual do índice, qual que é o valor, né, de reajuste, e aí somado o valor do reajuste com o valor da alocação atual, ele traz o novo valor de aluguel. Então ele já te traz uma previsão de qual será o novo valor desse contrato assumindo o reajuste com esse devido índice, tá? Também traz o fim do contrato, né? Então a questão de data aqui e também vai trazer para a gente aqui, fora o fim do contrato, as colunas de data de reajuste, né? E aqui no caso, como são contratos vencidos, quantos dias, né? Qual é o período que ele já está vencido. Como o nosso contrato é um contrato que ainda não venceu, eu vou utilizar dos filtros, tá? Então vocês têm opções de filtros de período e de outras situações, como o nome do locatário, o nome do locador, assim como código do imóvel, código do contrato, né? Eu vou colocar o período customizado aqui de uma data futura, então um reajuste que ainda não aconteceu, que é o nosso caso, do 1 do 1 de 2026 até 31 do 1 de 2026. Vou buscar os contratos que estão para serem reajustados dentro dessa data. O código do contrato, como eu já tenho aqui de fácil acesso, tá? Que é o contrato que eu criei de exemplo, ele localizou, eu vou selecionar e pesquisar. Feito isso, olha, ele já identificou meu contrato, deu aquela mesma situação aqui para mim das informações do meu contrato, né, da previsão de valor, do valor a ser ajustado, do índice, né, como não é um contrato que venceu, ele mostra aqui então na cor preta, diferente do contrato que já venceu, que ele mostra em vermelho e o negativo, né, para vocês terem conhecimento que já venceu. Aqui, como não venceu, ele traz a previsão de daqui quantos dias que seria o reajuste, né? Então, um prazo ali de 58 dias futuros que eu entraria para o reajuste marcado para esse contrato, tá? Caso tenha mais de um registro, vocês podem selecionar na página um registro ou mais, né? Então, por exemplo, naquela situação de contratos vencidos, se são 28 contratos vencidos, às vezes vocês querem reajustar no momento só 14. Vocês podem alternar aqui para essa opção de selecionar na página, né? E aí vocês vão selecionar dentro de cada um dos quadrados ali os 14 que vocês querem reajustar naquele momento e não vai aplicar o reajuste no restante que você não selecionou. Tá? Como é que é um contrato só, eu vou deixar como todos os registros mesmo, mas não faria diferença se eu deixasse marcado aqui só ele também. Tá? E a gente vai aplicar o reajuste. Então, lembrando, pessoal, sempre importante, tá? Conferir antes do reajuste essa questão dos valores. Não só o valor atual, que é o que já está lançado, mas o valor futuro. Então, esse valor que vai assumir de 5.400, como que o sistema toma como base? Ele sabe que o valor atual é 5.000, eu tenho um índice para esse contrato de IGPM, e a gente viu que o índice IGPM da última alíquota no sistema aqui da demonstração é 8%. Ele vai aplicar esse percentual em cima desse valor, tá? O que corresponde a R$ 400, né? 8%. E esse valor do reajuste, que é o valor que ele calculou, vai ser somado ao valor do aluguel, assumindo, então, um novo valor do contrato para as cobranças mensais. Tá? Então é importante vocês atentarem a essa questão do valor, do índice, do percentual e do valor futuro do aluguel, para caso não esteja algum desses campos em concordância com o que você espera, você faça a devida correção, seja lá na tabela do índice, seja dentro do contrato marcando ali o valor ou a data, tá bom? Ou até mesmo questões ali do cálculo, né? Se você reparar que não conferiu, é bom você fazer às vezes um teste, mas ele vai trazer para você todas as condições, né, antes de você reajustar, e com um só clique, né, você consegue aqui nas ações, além de gerar uma planilha, né, para Excel, igual vocês geralmente já estão habituados ali nas abas do sistema, né, nas ações do sistema, você também tem essa opção aqui para gerar uma planilha. Às vezes você não vai fazer o reajuste de todos os contratos naquele mesmo dia, você pode tirar uma planilha e ir executando e ter esse controle salvo também aí no seu computador, por exemplo, ou então designar para mais de um usuário para fazer e selecionar na planilha de qual linha até qual condição ali que determinado usuário vai proceder, né?
e a ação vai ser essa de reajustar, tá? Então, no caso aqui, se eu conferir o valor atual, né, sei que o índice é esse mesmo para esse contrato, o percentual da alíquota desse índice está correto, o valor do cálculo do reajuste também condiz, né? Então, tem uma situação aqui que o valor que ele me prevê é o valor ideal. Então, eu vou aplicar o reajuste, ele ainda vai me perguntar, né, ele vai me questionar se realmente eu desejo realizar o reajuste nesse ou nesses contratos, caso seja mais de um, tá? Então, lembrando, o sistema só vai executar essa ação se o usuário confirmar que ele deseja. Como eu quero, está tudo correto, eu vou colocar que sim. Ele já enviou a solicitação. Na mesma tela aqui do painel de reajuste, vocês têm a aba da auditoria, né? Nela vocês têm tanto a gravação, né, da data, a hora que foi solicitado, né, aquela ação, o responsável, que é o usuário que realizou essa solicitação, né, e a descrição. A gente vai aguardar aqui ele processar, que aí ele vai carregar o novo valor para assumir no contrato, tá? Então, lembrando, olha, se a gente acessar o contrato, olha, a condição atual dele é R$ 5.000, tá? Mensais aqui de locação, né? Vamos ver, então, enquanto ele carrega, como que ele vai trazer essa condição de forma automática para a gente. Ou seja, a gente não vai ter o trabalho de entrar nesse contrato em ações, alterar o valor, tá? E não só isso, né? De ter que fazer o cálculo à mão ali, ou numa calculadora externa, numa planilha, para ter o controle. O próprio sistema ele tem esses dados registrados no seu contrato, importante aí vocês terem um bom preenchimento de dados nos seus contratos, e ele vai fazer essa ação. E lembrando que sempre que vocês fizerem essa solicitação de reajuste, pessoal, ele também avisa vocês no processamento se há algo errado, tá? Por exemplo, caso vocês tenham um reajuste naquele mesmo dia, algum usuário já procedeu um reajuste naquele contrato. Se outro usuário tentar forçar esse reajuste no mesmo dia, ele vai ser avisado, tá? Então ele gera uma mensagem, por exemplo, aqui, de que o contrato não pode ser ajustado, pois já existe um realizado nesse mesmo dia, né? Um reajuste naquele mesmo dia. E aí você só conseguiria alterar o valor no dia seguinte, ou numa condição de entrar no contrato, e em ações, alterar o valor manualmente. Vamos recarregar aqui a auditoria. Ó. Então, ele processou, tá? Olha, repara que ele demorou ali um intervalo de 1 minuto para trazer para a gente a condição do processamento, né? E o responsável, nesses casos, né, da ação de processamento é o robô do sistema, ele trouxe que foi ok, né? Então, o contrato foi reajustado e a mensagem de que ocorreu o reajuste no devido contrato que a gente solicitou, né, o 2626. Vamos conferir, vou entrar aqui então novamente no contrato, olha, o valor anterior era 5.000, vou atualizar a página, ele já atualizou para mim. O valor atual agora, 5.400, tá? Assim como, olha, ele já assumiu um novo valor, de acordo com o que a gente solicitou, a data, tá? Então, ele já fez uma situação aqui, olha, de data última alteração, que a alteração que teve foi essa do reajuste, tá? E com isso também ele vai registrar para a gente a data último reajuste. Tá? Lembra que eu tinha marcado o próximo reajuste para essa data, como eu já forcei, né? Mesmo a gente não tendo chego ainda no dia 1º de 2026, né? No 1º de janeiro, como eu já fiz o reajuste, ele já assumiu que a data do último reajuste já aconteceu. Então, ele vai usar a mesma lógica e daqui a um ano, né? Então, o prazo ali de 365 dias, ele jogou o próximo reajuste, que aí então ele já entendeu que não vai ser necessário automaticamente ter um reajuste no ano que vem, pois a gente já fez o do ano que vem, tá? Então ele sempre vai fazer essas atualizações para vocês, vai fazer a marcação do novo valor de aluguel e aí o seu cliente vai ter o valor de locação dele atualizado para as cobranças. Qualquer dúvida, pessoal, a gente tem um time de suporte ali preparado para ajudar vocês quanto a esse assunto e os demais assuntos, né? Mas também a gente tem aqui, por exemplo, olha, a nossa central de ajuda, tá? Se a gente pesquisar, por exemplo, pelo tema reajuste, ele traz alguns resultados aqui de artigos sobre esse tema, assim como adicionar um novo índice, como que o usuário pode prosseguir com esse processo, né, dentro do sistema, com passo a passo, como atualizar os índices já existentes, né, ali para o reajuste de contratos, e também o próprio processo que a gente viu aqui no vídeo. Caso surja alguma dúvida, tem ali passo a passo, por escrito e por imagens, de onde vocês devem acessar, como que é feito, qual que é o processo correto. Enviem para a gente aí sugestões de tema, tá? Sobre os próximos assuntos que vocês querem que a gente traga aqui nos vídeos. Qualquer comentário também a gente vai estar atento ali, para caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão mesmo de conteúdo.
beleza?